Então, para fechar a nossa aula de hoje, a gente vai falar agora um pouquinho sobre o fator RH. É bem mais tranquilo, bem mais fácil, assim, do que o sistema BO, um pouquinho mais simples. O fator RH foi descoberto a partir de alguns experimentos com macacos. E o nome científico do macaco é o rhesus. Por isso que utiliza-se o R, tá? Como a letra característica desse gene, tá? Então, o que acontece? O R é o alelo dominante e o Rzinho é o recessivo. Mas, basicamente, é o seguinte, algumas pessoas possuem o fator RH no seu sangue e outras não. Desculpe, gente, eu tô com a rinite meio atacada hoje. Então, assim, ó. Indivíduos com sangue RH positivo possuem o fator RH em suas hemácias e outros não possuem, tá? E a aglutinação do sangue acontece quando entra em contato com anticorpos anti-RH. Isso aí que é importante vocês saberem. Então, além da gente ter o nosso tipo sanguíneo, que pode ser classificado, como eu mostrei na aula passada, como tipo A, como tipo O, tipo O ou tipo AB, nós temos junto o fator RH, que pode ser tanto negativo quanto positivo. Se eu tenho o fator RH negativo, significa que eu tenho a ausência desse fator nas minhas hemácias, ok? Se eu tenho RH positivo, eu tenho o fator RH. É diferente. Entendeu? É um pouco diferente. Ele caracteriza ou a presença ou a ausência desse fator. Então, aqueles que não possuem o fator RH em suas hemácias são chamados de RH negativo e não apresentam reação de aglutinação quando em contato com anticorpos anti-RH. Quando o indivíduo RH negativo recebe sangue RH positivo, ele passa a produzir anticorpos anti-RH. O sistema RH é determinado por um par de genes alelos com codominância completa. Não vimos aqui nenhum caso de codominância, que é uma dominância completa, entendeu? É um dominando o outro, acabou, não existe codominância. O alelo R é dominante e o Rzinho é o recessivo, e acabou. Então, no nosso fenótipo, nós temos pessoas que possuem o RH positivo e outros que possuem RH negativo. Nesse caso, o genótipo vai ser ou Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho. E alguns autores, vocês vão ver, né, que eles usam o D, o gene D, como referente ao fator RH, e não o R. Então, seria o Dzão, Dzão e Dzão, Dzinho. Em outros autores que utilizam daí seria o Dzinho para recessividade e o Rzinho para o gene recessivo, ok? Então, o que é interessante a gente entender aqui nesse quadrinho, que eu esqueci de colocar a fonte, né? Mas vamos lá. Então, o gene D, que é a mesma coisa que a proteína RH, tá? Vocês vão ver alguns autores utilizam o termo, a letra D. Então, lá. Então, o RH negativo possui o fator RH e o RH negativo simplesmente não possui. Então, numa transfusão sanguínea, quem possui RH negativo e RH negativo, o RH negativo pode doar para o RH negativo, não tem problema nenhum, porque você simplesmente não tem o antígeno RH. O RH negativo pode doar para o RH positivo, né? O positivo pode doar para o RH positivo, porque o RH negativo ele não possui nenhum antígeno, tá? Ele não possui. Ele não possui o fator RH proteína H. Então, se ele não possui, o RH negativo não tem por que produzir antígeno contra nada, porque simplesmente não possui. Enquanto que o RH positivo pode doar para o RH positivo. Agora, o que não pode acontecer que dá o problema é quando o receptor é um RH negativo e o doador é um RH positivo, tá? Então, se eu tenho um tipo sanguíneo que ele é RH positivo, eu não posso doar para o RH negativo. Entendeu? Não posso, porque o RH negativo, como ele não possui a proteína RH, ele vai começar a produzir antígeno contra a proteína RH que tá no sangue. Ou seja, se eu sou AB positiva, eu não posso doar para um AB negativo, porque o AB negativo não possui a proteína RH. Se eu dou, eu sendo AB positivo, que possuo a proteína RH, esse receptor negativo que não possui, vai como começar a produzir anticorpo RH. E aí ele vai destruir, vai aglutinar o sangue, não dá, entendeu? Então, o único caso, ó, esse aqui é muito mais simples do que o sistema ABO que a gente aprendeu agora nas aulas passadas. Então, o único caso em que não pode acontecer é o RH positivo
para o RH negativo. As outras possibilidades, as outras 3 possibilidades, são perfeitamente possíveis, ok? E aí acontece um probleminha, que vocês já devem ter ouvido falar, de repente até algum caso na família. Ah, porque eu tive que... Quando o pai e a mãe possuem essa diferença de DRH, a mãe é RH negativa e o pai é RH positivo e o feto fecundado é RH positivo, ela pode começar a produzir anticorpos contra aquele feto, aquela criança que está ali dentro, entendeu? E aí isso dá um problema, tem que tomar uma vacina, que daí tem um problema de eritroblastose fetal, você já deve ter tido algum caso na família. Então, o que acontece? Na primeira gravidez, se a mulher ela é RH negativo, independente do sistema, do tipo de sangue dela, tá? E aí ela engravida e o feto, ele tem o RH positivo, né? Ela vai começar a produzir anticorpos contra essas hemácias, o sangue desse feto. E aí, porque ocorre a passagem de hemácias fetais e RH negativo para o sangue da mãe. E aí a mãe começa a produzir esses anticorpos, entenderam? No momento da primeira gravidez, não tem problema, porque enquanto está ocorrendo a gravidez, a mulher, durante a gravidez, ela não tem contato com essas hemácias sanguíneas da criança, entenderam? Então, ela não vai produzir esse anticorpo. No momento do parto, ela começa a ter contato com essas hemácias fetais, que é o sangue do feto, porque a placenta vai romper, o saco amniótico vai se romper, e aí o corpo começa, nesse exato momento, a produzir os anticorpos. E a mãe, ela fica sensibilizada e produz grande quantidade de anticorpos. Qual que é o problema? Na segunda gravidez, quando for ocorrer a fecundação, a formação do zigoto e posteriormente a formação do embrião, aquela mãe que ela já vai estar sensibilizada, ela já vai ter aqueles anticorpos produzidos devido à primeira gravidez, vai atacar aquele embrião, vai atacar aquele zigoto. E aí acontece abortos espontâneos, o feto não consegue se desenvolver, ou o feto se desenvolve mal, ou a criança pode se até se desenvolver e nascer com um problema grave de anemia, porque ela vai ter um problema sério com as hemácias dela, enfim, alguns problemas. Então, é importante estar ciente que a mulher que ela é RH negativo, ela tem que cuidar com relação ao tipo sanguíneo, fator RH do seu parceiro e, consequentemente, depois da criança, do feto que ela tá criando, que ela tá bom? Que está desenvolvendo no corpo dela, ok? Então, esse problema, essa doença de origem sanguínea, chama-se eritroblastose fetal, né? Então, aqui, é uma doença que pode ocorrer quando mães RH negativo geram filhos RH positivo. Nesses casos, pequenos vasos da placenta se rompem a passagem de sangue do filho para a mãe. A doença hemolítica do recém-nascido ou eritroblatose fetal ocorre quando o sangue de um feto RH é aglutinado pelos anticorpos do sangue da mãe, num processo chamado de hemólise. Assim, a criança nasce com profunda anemia e icterícia, decorrente da alta destruição de suas hemácias. Dessa forma, fica claro que o sistema BO e o fator RH possuem uma função muito importante na biologia humana. Para identificar se uma pessoa tem RH positivo ou negativo, mistura-se o sangue com anticorpos RH. Se as hemácias aglutinarem, essa pessoa tem RH positivo, ok? Se ela não se aglutinarem, ela é RH negativo. Se ela se aglutinar, é porque a pessoa possui o RH. Se ela não se aglutinar, ela é RH negativa, ela não possui simplesmente nada. Então, não tem por que aglutinar, entendeu? Bom, é isso, gente. Finalizamos, então, a aula do sistema BO e o fator RH, aqui com o nosso quarto vídeo. Obrigada.